Então você quer melhorar seu traço no desenho? Quer aprender de uma vez por todas o conceito de luz e sombra? É isso que eu te convido a aprender nesse vídeo. Desculpa estar gravando à noite, mas hoje o sol não quis aparecer, então foi o que me restou. E aí, meus artistas, Emily Sampaio aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa segunda aula da série Aprendendo os Pilares do Desenho Básico. E esse quadro tem como objetivo fazer você aprender do zero a desenhar, da maneira certa e de forma prática e eficiente para que você de fato evolua nessa arte. Pois bem, hoje vamos aprender a melhorar o nosso traço e como isso ajuda na construção de luz e sombra. E presta atenção, para que você consiga evoluir, você precisa assistir a primeira aula, então vai lá que eu te espero. E no vídeo passado eu expliquei o conceito de formas geométricas. Fizemos um exercício que vamos dar continuidade nesse vídeo, entendeu? Então é importante que você assista a aula passada e depois venha assistir essa. Bom, vamos começar com traços. Sabemos que os traços compõem o nosso desenho. E existem diferentes tipos de traços. E que eles compõem, claro, diferentes tipos de desenho. Também sabemos que é com diferentes tipos de traços que conseguimos fazer, por exemplo, algumas técnicas de luz e sombra. Mas para isso é preciso treinar, para que quando a gente queira fazer um desenho, a gente parar e pensar: bom, eu acho melhor usar esse tipo de traço para esse tipo de desenho que eu quero fazer hoje. Entendeu a ideia que você tem que ter? Por exemplo, se eu quiser desenhar algo minimalista, eu vou ter que usar traços leves. E para isso eu preciso conhecer os tipos de traços leves e delicados. Eu vou te apresentar alguns traços, depois a gente vai fazer um exercício aplicando os traços que a gente aprendeu. E no segundo a gente vai pegar esses traços e ver como que na prática a gente consegue construir luz e sombra. Então, bora lá! Pegue uma folha em branco e vai anotando o que eu vou falar agora. Deixa eu apresentar os diferentes tipos de traços. E deixa eu adiantar que você não precisa saber os nomes dos traços que eu vou apresentar agora. Eu só coloquei para seguir uma linha de raciocínio, até porque eu quero que você saia daqui um artista completo. Bom, o primeiro deles são linhas retas. Esse tipo de traço é usado para desenho mais delicado, suave e minimalista. É algo menos robusto. O nome desse primeiro é incubação. Os nomes são estranhos por conta da tradução do inglês para o português. Então releve um pouco. Como eu disse, você não precisa obrigatoriamente aprender os nomes, mas sim ter uma noção básica. O segundo são as mesmas linhas retas, entretanto vamos fazer linhas no sentido contrário, ou seja, as linhas vão se encontrar, por isso o nome, choque transversal. E é usado para criar desenhos que possuem superfícies mais densas e complexas. Vamos para o próximo, que se chama misturando. Ele é usado para criar profundidade. O conceito é você esfumar bem. Você pode usar um esfuminho, um cotonete, ou pode ser mais prático e usar o dedinho, como eu faço. O último e próximo exemplo é aquele exemplo que eu brinco com os meus alunos, dizendo que é o mais difícil. Tá vendo? Muito difícil. Brincadeiras à parte, o nome se chama pontilhado e consiste em você criar áreas ásperas na sua arte. Eu curto bastante o efeito que ele proporciona. Por exemplo, você pode criar mais pontinhos em uma área do que em outra. Você vai conseguir criar um efeito de mais densidade, algo mais áspero em uma região do que em outra, entendeu? Muito legal. Então bora lá, deixa eu recapitular. Eu te apresentei 4 tipos de traços. O incubação, que são linhas mais simples em uma única direção. O choque transversal, que são linhas transversas se encontrando. No caso, em mais de uma direção. O misturando, que é a técnica de esfumação,
e você consegue obter ela de diversas maneiras. E o pontilhado, que com diversos pontos você vai criar uma textura diferente. Bacana, né? Então, artista, eu apresento você aos seus novos amigos e companheiros nessa jornada do desenho. Todo mundo apresentado, vamos lá aplicar esses conceitos. Escreve aí comigo bem bonito, incubação. E agora você vai me seguindo. Vamos aplicar cada traço em cada figura geométrica, tá bom? Ah, e lembrando que sempre vamos deixar uma parte da forma geométrica sem aplicar os traços, porque isso vai criar luz e sombra, que já já vamos praticar, mas calma. E já no triângulo, vamos fazer linhas curvas para dar profundidade e dimensão à figura. E a mesma coisa vale para o círculo. Vai pausando o vídeo e vai me seguindo, beleza? O próximo será o choque transversal. Ele inicialmente segue a mesma linha de raciocínio do incubação. A gente faz linhas na diagonal e depois, como esse é o choque transversal, a gente precisa fazer o mesmo, só que no sentido oposto. Então olha aí o efeito que vai criando. E partindo para o triângulo e para o círculo, é a mesma base, só que vamos ter linhas mais curvas, como do exemplo passado. A gente vai acrescentar linhas na diagonal em outros sentidos. Eu sei que parece confuso, mas vai olhando no vídeo e vai seguindo o raciocínio, que faz sentido no final, tá bom? But all I got was someone else. My plans always changing, always rearranging. No, slow it down, release control. Slow and steady, let me know. Life begins to happen, but I plan something else, trying to be somebody. Vamos para o próximo, sendo o misturando. Bom, como o nome já diz, o intuito é esfumar para criar o efeito proposto de luz e sombra, beleza? Lembrando que é preciso deixar uma parte sem esfumar ou sem cobrir, porque se você pintar toda a superfície da figura, você vai acabar criando um objeto achatado no papel, sabe? Sem volume, sem profundidade, e isso não é o que a gente quer. Então eu sei que você pode achar estranho não pintar uma parte da figura. A explicação é justamente essa. É você não pintar para você criar luz e sombra, entendeu? Só para deixar claro, porque às vezes eu sei que complica um pouco. Aqui você pode testar também com uma caneta de ponta mais grossa. O último, mas não menos importante, o famoso pontilhado. Aqui não se tem muito segredo, só requer um pouco de paciência
Teste esse traço usando cores diferentes, ou fazendo mais pontos em uma região da figura do que em outras partes, como eu expliquei anteriormente. Porque é justamente isso que vai criar a textura do seu objeto. Quanto mais você testar esse traço, mais compreensão você vai ter na hora de aplicar esse efeito, ou seja, você vai conseguir entender em quais situações você tem que usar o pontilhado. Por exemplo, nem sempre você vai usar esse traço, entende? Vai ter propostas em determinados desenhos que você pode sim trazer uma superfície mais áspera, mais densa. E esse entendimento, quando você pode usar, quando é necessário, quando vai ficar legal de usar, você só vai conseguir praticando. Então vai testando aí, vai testando de cores diferentes. Por isso que eu sempre comento que exercícios e atividades são sempre de extrema importância. É a prática que vai fazer com que você alcance um desenho excelente, tecnicamente falando, claro. Agora vamos fazer o segundo exercício, luz e sombra. Esse conceito é o terror de muitos artistas no começo. A gente se pergunta como que eu vou criar luz, sombra, profundidade e composição no meu desenho. Só que é algo bem simples e é justamente isso que eu vou explicar agora. Entenda que quando vamos desenhar algo, somos nós, artistas, que iremos criar luz, sombra, profundidade, composição, cenário, tudo isso. E claro que no começo a gente fica perdido. E é por isso que com essas atividades você vai treinar e vai, em breve, ter as ferramentas necessárias. Eu faço um triângulo, de preferência eu faço um triângulo um pouco grandinho. Feito isso, agora eu preciso que você preste atenção, beleza? Bora lá! Em todos os desenhos, sempre teremos luz e sombra. Isso é um conceito básico que você já sabe. Mas traduzindo, é você quem vai decidir de onde que vai vir a sua fonte de luz, no caso a sua luz, de onde vai vir a sua iluminação no desenho, entendeu? Nesse caso, eu fiz a minha fonte de luz numa parte lateral. Ela vai refletir a luz ao meu objeto. Isso vai gerar o quê? Exatamente, uma sombra. Só que você não vai ficar desenhando um poste de luz sempre, né? Claro que eu fiz isso aqui para ficar algo mais didático. Então esse conceito é algo que em breve será natural, sem você ficar precisando desenhar um refletorzinho de luz em algum lugar do seu papel. Dando continuidade, temos nossa luz, temos nosso objeto. Essa luz vai estar iluminando o nosso objeto na parte lateral dele, fazendo com que se crie uma sombra. Nesse objeto, teremos a parte iluminada, que é conhecida como brilho, ou o famosíssimo, o adorado pelos artistas, o famoso ponto de luz. E temos a parte não iluminada, que é a sombra. E essa sombra você pode criar fazendo diferentes traços, como aprendemos agora há pouco. Legal essa aula, né? Então continue nesse caminho, pratique quantas vezes for necessário, assista esse vídeo quantas vezes for preciso, até você dominar essas habilidades, tá bem? Eu sei que inicialmente parece muitas coisas para se aprender, mas
pratique e pratique muito. Claro que sempre com uma leveza, com uma paixão pelo desenho, pela arte e sem pressão, tá bom? Curta bastante essa trajetória, porque em breve você vai olhar para trás e vai ver todo o caminho percorrido, e isso é muito bacana. E eu te garanto que vale a pena, e lógico que você não está sozinho nessa. Conte comigo sempre e compartilhe essa aula com seus amigos ou com uma pessoa que você gosta bastante e que você quer que aprenda desenho junto contigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até já já!